Mateus capítulo 15, a partir do verso de número 21, trata-se desta mulher cirofenícia que procurou Jesus para que ele pudesse ajudá-la com uma situação difícil que ela estava enfrentando em sua casa. O texto diz assim: partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pois a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhes respondeu palavra nenhuma. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: despede-a, pois que ela vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou aquela mulher diante dele, prostrando, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Então respondeu Jesus e lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sarada, ficou curada, ficou liberta. Este é o texto da nossa meditação nesta manhã. Eu quero falar com os irmãos sobre esta fé que Jesus Cristo reconhece e abençoa. Aquela mulher, ela estava com um problema sério. Ela tinha na sua casa uma filha que estava possessa de um espírito imundo. O espírito maligno havia se apoderado dela. E esta mulher, ouvindo falar de Jesus, pensou: vou encontrá-lo, vou pedir a ajuda dele. E assim ela fez, procurou Jesus. Quando ela aproximou-se de Jesus, falou com ele, diz a Bíblia que ele não lhe respondeu nada, permaneceu em silêncio. Os seus discípulos e apóstolos tomaram a frente e disseram: despede-a, porque ela vem nos incomodando, gritando atrás de nós. E Jesus então faz uma alegação: eu não vim a não ser para a casa de Israel. Mas a Bíblia diz que ela insistiu e foi até a sua presença e prostrada adorou o Senhor e disse: Senhor, socorre-me, tem piedade de mim. Ela abre o seu coração. E Jesus então diz para ela assim: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela responde: mas Senhor, os cachorrinhos até comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus volta para ela: eu nunca vi uma fé tão expressiva e grandiosa como essa aqui em Israel, né? É grande a tua fé, mulher, é grande. Vai para a tua casa. Por causa desta tua declaração de fé, a tua filha já está livre desse mal que a acometeu. Então esse é o texto que nós vamos utilizar hoje para 4 reflexões distintas. A primeira: esta é uma mãe aflita por causa de um espírito imundo que dominava sua filha e sua casa. Então, a primeira coisa que esse texto está falando é que esta mãe padecia uma aflição por conta de uma filha que estava lá na sua casa, possessa de um espírito maligno. O texto diz que a sua filha sofria miseravelmente por conta desta ação diabólica sobre ela. Então a primeira pergunta é: como é que esse diabo, como é que esse demônio foi parar dentro da casa dessa mulher? Já pararam para fazer essa pergunta? O demônio não nasceu lá, ele foi para lá, encontrou um espaço lá,
e apoderou-se daquela pessoa que vivia lá. E começou a construir o império do mal. Tanto que aquela mãe diz: eu estou tremendamente aflita por conta do que vem acontecendo com a minha filha. Essa é a primeira reflexão. Muitas vezes nós temos as dificuldades dentro da nossa própria casa. E quantas vezes os pais choram pelos filhos? E quantas vezes os pais procuram o Senhor em intensas orações pela libertação dos seus filhos de situações que às vezes magoam e maltratam a família. Esta mãe apresenta-se diante de Jesus e ela faz a seguinte oração: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem piedade de mim. Senhor, socorre-me. Ela aparece aqui nesse texto como uma pessoa que intercede pela sua filha, mas ela está tão envolvida neste processo que ela entende não só o sofrimento da sua filha, que está terrivelmente, mas ela pede ao Senhor socorro para ela também, porque ela está tão identificada com o problema que ela já sente que não é só um problema da sua filha, é um problema dela. Senhor, socorre-me, ajuda-me. Então, meus irmãos, aqui cabe um momento de reflexão. Quantas vezes nossos lares estão sendo atacados pelo inimigo? E ele entra nos nossos lares por portas as mais diversas. Aqui nesse texto está falando que é um espírito imundo. E como é que um espírito imundo entra na nossa realidade? Diz a Bíblia que ele tem que ter uma legalidade. Diz a Bíblia que ele tem que ter uma aceitação da nossa parte. Diz a Bíblia que nós não devemos dar lugar ao diabo. Então significa que nós abrimos oportunidades para estes elementos malignos entrarem na nossa intimidade, na intimidade do nosso lar. Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre um santo cuja cabeça está deslocada do pescoço, acho que é na cidade de Caridade, tem essa, não sei, Caridade, tem lá, a cabeça do santo parece que não foi colocada em cima do corpo do santo e ficou do lado. A imagem é grande, mas lá dentro daquela cabeça é um oco. A cabeça grande é como se fosse uma caverna ali, algum lugar assim. Então, ali as pessoas começaram a usar como espaço para fumar maconha, para tomar drogas, e às vezes até praticar prostituição. Então aquilo se tornou um lugar totalmente indesejável. E a gente fica pensando o que estava acontecendo na cabeça do santo. O que estava acontecendo dentro da cabeça do santo. Vale como ilustração, né? O que vai dentro da nossa cabeça? Com o que nós enchemos as nossas mentes e os nossos corações? Como é que as nossas casas recebem a graça de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, o louvor de Deus, né? Hoje, nesses dias tivemos aqui o pregador aqui da convenção, e ele estava falando que muitas vezes nós olhamos nas nossas casas e vamos encontrar às vezes até o fato de pessoas que usam a internet para pornografia, para fazer essas coisas. Então, de repente a casa está sendo aberta como uma porta de entrada para aquilo que não agrada a Deus. Quantas vezes os relacionamentos se dão no nível da carnalidade mesmo, de gritaria, briga, confusão, desconfiança, ciúme, inveja, porfia, contenda, e as coisas vão crescendo de uma maneira que quando você se dá conta, não é o Espírito do Senhor que reina, mas a obra da carne que predomina. Aquela mãe estava muito sofrida pelo fato que a sua filha estava sendo alvo de um ataque violento do inimigo. E a gente não sabe como que o inimigo chegou lá, mas chegou. Não sabe como ele se instalou lá, mas se instalou. E se instalou de tal maneira que produziu no coração daquela mãe uma profunda tristeza, uma profunda dor,
que fez com que ela fosse procurar Jesus pedindo socorro, pedindo ajuda. Então, muitas vezes, a gente tem de parar e pensar, o que é que nós estamos experimentando, que muitas vezes trazem para nós a necessidade de um pedido de socorro perante o Senhor. Uma mãe aflita. Talvez você não tenha essa aflição, talvez você não vive essa aflição, mas vive outra aflição. Talvez algumas situações que ocorrem no dia a dia podem trazer para você este mesmo sentimento de aflição. Talvez o diabo não seja tão evidente como foi nesse caso, mas astutamente ele pode se transformar num anjo de luz e você nem imagina, mas sorrateiramente ele vai roubando aquilo que é de Deus na sua história, na sua casa, na sua vida e vai introduzindo um outro império que você nem supõe, nem imagina, mas vai se acomodando de modo que o divino vai sendo excluído e o maligno vai sendo entronizado, só que travestido de anjo de luz. E aí você vai se dar conta daquela passagem bíblica que o inimigo veio para enganar, se possível, os escolhidos. Então nós temos que parar e pensar, nossa casa é um altar onde o nome do Senhor é glorificado, é engrandecido, é valorizado, é respeitado, é adorado. Isso é importante para nós, para que não tenhamos que chorar como aquela mãe que procurou Jesus com seu coração despedaçado, por causa do estrago que o diabo estava fazendo dentro da sua casa. Então, fechar as portas, fechar as brechas, fechar estas áreas de legalidade, para que o diabo, nem ele travestido de anjo de luz, nem ele na sua malignidade aparente e evidente, nada do que seja dessa natureza possa encontrar um espaço, e não apenas um espaço de tentação, mas um espaço mesmo de habitação. Por isso que precisa haver uma expulsão deste mal, dessa malignidade do ambiente onde nós vivemos. Mas ela procurou Jesus e foi buscar nele uma ajuda. Ela queria buscar lá em Jesus encontrar uma ajuda. E ela teve essa crença de que Jesus podia ajudá-la. Mas ela se depara com uma situação. Ela tinha um problema. Talvez você tenha um problema grande que você precisa resolver. Ela também tinha esse problema. Mas quando ela chega lá, a Bíblia diz que Jesus permaneceu em absoluto silêncio. Não lhe respondeu palavra. Às vezes a nossa fé é provada. Às vezes a nossa perseverança vai ter que ser exercitada. E às vezes parece que o Senhor está silencioso sobre o nosso sofrimento. Parece que Ele está distante da nossa dor. Parece que as nossas orações não encontram resposta, não encontram eco. Parece que aquilo que a gente está vivendo no ambiente da casa, ou da família, ou das relações interpessoais, parece que aquilo se estende, aquilo se amplia, e a gente está orando e clamando, mas parece que nada muda. Tudo continua do mesmo jeito, com as mesmas características, com as mesmas manifestações. O diabólico parece que prevalece, enquanto Jesus parece silencioso ao apelo e à oração e à intercessão daquela mãe. Ela está ali orando, mas a Bíblia diz, olha que coisa interessante aqui, verso 23, mas ele não lhe respondeu palavra. Não lhe respondeu. Quando ele não lhe responde palavra, sabe o que acontece no ato seguinte? Uma rejeição por parte dos discípulos, uma rejeição por parte da comunidade de fé, uma rejeição por parte dos apóstolos. E se despede essa mulher que vem gritando atrás de nós, vem nos incomodando. Olha que coisa interessante, a mãe aflita, mas ela não encontra na comunidade de fé um apoio, um respaldo. Já que Jesus está quieto, a comunidade também pede para que ela seja expulsa dali, para que ela vá para longe. Por quê? Porque o que ela está sofrendo, a sua angústia, o seu clamor, está incomodando a comunidade. Mas ela está incomodando porque ela está sofrendo. Ela está incomodando porque ela está gritando, clamando, ela quer um socorro. Mas parece que ninguém ouve o seu clamor, ninguém ouve a sua voz.
e até mesmo o Senhor Jesus. Então, quantas vezes o seu clamor parece que não encontra eco? Você clama, você ora, mas parece que não tem uma resposta. E aquilo que te magoa e que te maltrata vai prevalecendo sobre a libertação e a cura que você espera da parte de Jesus. Aí esta fé que a gente precisa sustentar e manter é a fé que persevera mesmo nestas adversidades, mesmo nas rejeições, nas incompreensões, mesmo quando tudo parece tão impossível, uma vez que você ora e não vê a resposta, e é como se a sua casa permanecesse aquele mesmo palco de desentendimento, de desencontro, de tristeza, de coisas que você de fato não gostaria de ver ali, mas elas estão ali, como se lembrando a você que a obra satânica está bramando ao redor como um leão, querendo destruir e tragar. E você quer que os anjos do Senhor se acampem, mas parece que há uma dificuldade e você não consegue. Mas essa mulher, quando ela vai lá e faz isso, ela ouve uma palavra de Jesus. E a palavra de Jesus parece que não ajudava muito. Ele diz assim: não é lícito eu pegar o pão que eu tenho que dar para os filhos de Israel e dar para os cachorrinhos. Então é como se ele dissesse: mulher, você é cananeia, você é de Tiro e Sidom, você é da Síria, você é da Fenícia, você é de origem grega, você é uma excluída da minha comunidade. É como se para ela não houvesse mais oportunidade nem esperança, porque agora ela tinha sido rejeitada pelo próprio Senhor, tinha sido rejeitada pelo colegiado apostólico, e agora o Senhor Jesus Cristo está dizendo que a bênção dele é restrita para os filhos de Israel. Então essa mulher tinha agora que encontrar um caminho de desespero e voltar para casa lamentando, chorando, amargurada. Mas ela não desiste, ela para e começa a conversar com o Senhor, ela argumenta com o Senhor, ela não abandona o diálogo com o Senhor, ela não abre mão daquele momento tão especial na sua vida, e enquanto o Senhor diz: não é lícito dar o pão a não ser para os filhos, aí ela volta para ele e diz: Senhor, mas pode ser que caia uma migalha debaixo da mesa, e os cachorrinhos vão se alimentar das migalhas que caem da mesa dos seus filhos. Então o que ela queria dizer? Senhor, tem misericórdia de mim, mesmo que o Senhor não tenha uma bênção tão grande quanto a que o Senhor tem para Israel, mas me deixa alimentar pelo menos das migalhas da tua graça. Olha, era uma mulher grega, era uma mulher que tinha, ou talvez pertencesse a um povo que naquela altura era predominantemente, intelectualmente, um dos povos mais avançados, tanto que o Novo Testamento, em grande parte, foi traduzido para o grego exatamente porque era uma língua que cobria todo o tempo, e era uma língua da filosofia, era uma língua das definições políticas, das definições clássicas. Então, possivelmente ela poderia se sentir: por que ele acha que é tanta coisa? Mas ela não discute a autoridade de Jesus, ela reconhece a autoridade de Jesus, reconhece o poder de Jesus, ela reconhece aquele contexto todo, e agora nós vamos encontrar nesta mulher uma profunda humildade. E isso moveu o coração de Jesus. Aquela humildade quando ela diz: Senhor, se for possível, deixe que os cachorrinhos se alimentem das migalhas que caem da mesa. Naquele contexto, Jesus olha para ela e diz assim: a sua fé é grande, ó mulher. Vai para casa, porque o demônio, o diabo, o espírito imundo já não está mais na sua casa. O que foi que tirou o demônio da casa daquela mulher? O que foi que tirou o espírito ruim da vida da filha daquela mulher? Jesus disse assim: por conta dessa tua palavra, olha só o que ele diz, ó. Grande a tua, e respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, o demônio abandonou a vida da sua filha. Então o que fez a diferença? Foi o fato daquela mãe não abrir mão da sua luta, daquela mãe não esmorecer na sua batalha espiritual,
Aquela mãe não se deixou vencer pela rejeição, não se deixou vencer pela crítica, não se deixou vencer por nenhum julgamento obtuso que pudesse chegar ao seu coração. Aquela mãe não desanimou quando ela foi provavelmente excluída dessa ideia da comunidade de fé. E ela estava na periferia da fé. E ela disse: mas mesmo assim, Senhor, estende a tua mão e me dá uma migalha. Você já pensou quando às vezes acontece conosco uma rejeição? O que a gente quer fazer imediatamente? Quer dar o troco, não é verdade? O que ele está pensando que é? Então vira as costas e quer ir embora. Foi assim com aquele general Naamã, não foi? Quando disse: vai lá e mergulhe no rio 7 vezes. Na minha cidade tem rio muito melhor do que esse Jordão aqui. Por que eu vou mergulhar aqui? Eu sou um general. Eu tenho rio na minha cidade melhor do que esse. E assim é que às vezes acontece. A gente, quando é colocado à prova, quando a gente está sendo provado na fornalha de fogo ardente, a gente não desenvolve uma humildade ou um sentimento de quebrantamento. Muitas vezes a gente desenvolve um sentimento de revolta, de chateação, de aborrecimento, achando que a gente está sendo injustiçado, né? Eu creio que Jesus Cristo não tinha nenhuma intenção de injustiçar aquela mulher. Mas eu acho que ele deu a ela a oportunidade de expressar a sua crença, a sua fé e a sua confiança naquilo que ele poderia fazer por ela. Então ele disse: grande é a tua fé. E isso faz a gente pensar: como é que nós nos aproximamos do Senhor? Qual é a qualidade de fé que nós temos em nossas vidas? Qual é a qualidade de crença que predomina em nossos corações? Como é que nós lidamos com as questões espirituais que estão rondando as nossas vidas? Como é que nós enfrentamos os problemas existentes dentro das nossas casas? Como é que enfrentamos os problemas existentes nas nossas igrejas? Como é que enfrentamos os problemas existentes nas nossas relações interpessoais? Como é que nós nos olhamos em relação ao poder de Deus, à graça de Deus? Muitas vezes a gente quer resolver os problemas da maneira da gente, do jeito da gente, com a carnalidade da gente. Muitas vezes não temos a paciência e a perseverança de colocar nas mãos do Senhor, de buscar a orientação do Senhor e de nos submetermos à autoridade do Senhor. O que expulsou aquele demônio foi aquela mulher com aquela fé perseverante, até que o Senhor Jesus a reconheceu e deu a ela uma resposta positiva. A fé que nós devemos cultivar é essa que Jesus reconhece, é essa que Jesus enxerga em nós e diz: por esta fé o demônio vai abandonar a sua casa. Por esta fé, essa situação que te maltrata e magoa vai deixar de existir. Por esta fé, você vai ser mais do que vencedor. Portanto, vá para a sua casa e se sustente nessa fé. Quando você chegar na sua casa, aquilo que estava lá e que era ruim não vai estar mais, porque eu estou te prometendo uma libertação. E estou fazendo isso com base na sua fé, na sua crença, na sua perseverança, na sua humildade, na sua dependência de encontrar na autoridade do Filho do Pai, Filho do homem. Quando ela clama por Jesus, ela diz: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É nesta autoridade que ela descansa a sua crença. E é nesta fé que ela volta para casa e encontra lá sua filha liberta do poder do maligno. Meus irmãos, nós precisamos de tanta libertação em tanta coisa, em tantas áreas da vida. E se nós tivermos uma compreensão desse texto, de que ele nos remete a essa dependência de Deus, a essa oração, a essa entrega de vida, eu creio que nós podemos experimentar a mesma coisa desta mulher, experimentar resultados positivos. A fé que ela demonstrou foi uma fé que alcançou resultados extremamente positivos na sua história, na sua vida, na sua família. Você quer encontrar resultados positivos das suas orações, nos seus clamores? De fato, tem que ter estes clamores e estas orações
sustentados por uma fé como essa, que é humilde, que é perseverante e que se inclina perante o poder e a autoridade de Jesus e só sai da presença dele quando tem a promessa: vai para casa, sua fé vai ser honrada. Que bom, né? Vamos cantar o hino A Tua Fé Jesus Contemplará. É muito importante esse hino que nós vamos cantar. Deus tem prometido grandes coisas a qualquer que crendo peça que há de obter. Há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Amém, meus irmãos?